Vamos começar com uma oração. Nossa primeira pregação do ano, né? Deus Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por termos o privilégio de poder aprender da Tua Palavra, Deus. E Deus, por favor, como a gente cantou agora, Pai, que realmente a gente esteja disposto a ter um coração puro e um coração reto esse ano, Pai. E pelo resto das nossas vidas. Pai, eu oro, por favor, Pai, que a gente possa entender mais da Tua soberania, da Tua vontade, da Tua justiça, Pai. E que a gente possa aplicá-la na nossa vida, Pai. Pai, eu oro para que seja a Tua palavra que direcione as nossas vidas. E não apenas conceitos ou filosofias humanas, mas que seja, Pai, a Tua vontade, Pai. Sim. Obrigado por tudo, Senhor, e em nome do Seu Filho Cristo Jesus, oro e agradeço. Amém. Amém. Todo mundo quer ver a justiça sendo feita. Mas será que todo mundo quer ser justo? Ainda mais, será que todo mundo é justo? Olhem comigo em Gênesis 15, versículo 6. Vamos lá, irmão. Pega, Valdir. Gênesis 15, versículo 6. Então, irmãos, tem mais espaço aqui no chão, vocês podem se aproximar. A gente criou um espaço para vocês, vocês podem sentar aí também. O Hendrick vai dar um lugar aí no sofá para as irmãs. Então, em Gênesis 15, versículo 6, a Bíblia fala: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, se tem alguma coisa que Deus quer acreditar para você, que Deus quer te dar crédito, que seu saldo esteja positivo, é o seu saldo de justiça. Então, não é sua conta bancária que Deus quer positiva, não é a sua conta de qualquer coisa, mas é a sua justiça. Então, o que Deus quer é que a gente seja homens e mulheres justos para Ele. Amém, irmãos? Amém. E não é só aí que Ele fala isso. Olhem comigo em Salmo 106, versículo 31. A gente vai ver várias escrituras agora. Salmo 106, versículo 31. A Bíblia fala: Isso lhe foi creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Então, de novo, Deus lembrando que Ele quer acreditar para você o quê? Atos de justiça. Olhem comigo em Ezequiel 18, 20. Vamos. Cheguei aqui. Ezequiel 18, 20. A Bíblia fala: A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. O que Deus quer acreditar para você? Justiça. E a mesma coisa, irmão, se repete em Romanos 4, 10 vezes no mesmo capítulo, que a justiça, que Deus nos acredita justiça. E a mesma coisa se repete em Gálatas 3:6, quando a Bíblia lembra que Abraão, por ser um homem de fé, isso foi lhe acreditado como justiça. E em Tiago 2:23. Então, irmãos, o que Deus quer fazer de você é um homem e uma mulher justo para Deus. Amém. Você quer isso para sua vida? Amém. Você quer ser um homem justo? Você quer ser uma mulher justa? Sim. Então, por isso que o título da nossa pregação de hoje é 2025, o ano da justiça. Amém? Então, justiça, irmãos, é um tema que as pessoas debatem. É um tema que as pessoas estão tão interessadas porque todo mundo quer ver a justiça sendo feita. Se vocês veem, por exemplo, Nietzsche tem 2 livros que chamam A Genealogia da Moral e Além do Bem e do Mal, em que ele discerne em que é a justiça, em que é o bem, em que é o mal. Platão, é um livro muito famoso, conhecido como A República. Ele começa discutindo com as pessoas sobre o que vale mais a pena, ser justo ou ser injusto. E os amigos de Sócrates, eles ficam bolados e eles falam: não, o que a gente precisa ser injusto. Por quê? Porque as pessoas que são justas, elas se dão mal. As pessoas que são justas, elas sofrem por ser justas. Mas olha os injustos. Os injustos estão cheios de riquezas. Os injustos, eles são louvados pelas pessoas. Eles são vistos como pessoas incríveis. É melhor ser injusto. Mas Sócrates tenta falar: não, gente, calma, pelo amor de Deus. É melhor ser justo. Mas a justiça humana, ela está muitas vezes atrelada apenas à ética
de Jesus, a gente busca uma justiça divina, amém, irmãos? Que é uma justiça que vai além da ética, vai além da moral. É uma justiça que só provém de Deus. E por isso hoje a gente vai estudar aquele a quem mais foi creditado a justiça, que é a história de Abrão. Olhem comigo em Gênesis 15. A gente vai destrinchar esse capítulo juntos. E eu espero que estejam animados para aprender de Abrão. E estejam animados para ser homens e mulheres justos para Deus, amém? Então, no final, tanto faz o que os filósofos falam. O importante é o que a Bíblia fala, amém? A Tainá gosta disso. E é importante, filosofia também, se vocês podem, leiam. Não estão proibidos de ler isso. Gente, é um negócio maluco. Amém. Vamos para Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Que coisas? Se vocês veem no capítulo anterior, a Bíblia fala que Abrão, ele enfrentou 4 reis que se juntaram para causar desordem, para causar bagunça. E Abrão, ele enfrentou os 4 deles. Agora imagina que você teve uma vitória inesperada. Imagina que você teve um 2024 que ninguém imaginava. Então, por exemplo, o Gustavo começou a namorar. Ninguém imaginava isso. Se você pensa, depois dessas coisas, o que vai acontecer? Então, imagine isso, Abrão, ele enfrentou 4 reis. Ele tinha apenas um povo que ele estava começando, mas ele enfrentou 4 reis. É tipo enfrentar 4 nações. E olha o que Deus fala para ele. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Então, talvez depois de uma vitória muito grande, o que Abrão tinha era medo. Por quê? Porque ele enfrentou os bichos. Ele enfrentou quem ninguém queria. E talvez agora ele estava com medo. Mas medo do quê? Vamos entender melhor. Olha no versículo 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. Então, Abraão, ele estava mais interessado do que na vitória, na guerra que ele teve. Ele estava mais interessado em ter filhos. Então, ele queria ter filhos e Deus falou para ele: eu sou o seu escudo, eu sou a sua grande recompensa. E Abraão fala: mas e os filhos? Cadê os filhos, Deus? E olha que Deus responde para ele. Versículo 3, perdão. E acrescentou, ainda mais ele acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Eu já tomei a decisão, Deus. Não tenho tempo para esperar, Deus. Versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Primeiro ponto para sermos justos como Abraão é entender uma coisa. Primeiro ponto, sermos abertos como Abraão. Então, Abraão, lhe faltava alguma coisa. Embora ele tinha Deus, incrível. Essa é a nossa maior recompensa como discípulos, ter Deus. Irmão, se você não está satisfeito com Deus, nada vai te fazer satisfeito. Se você não está contente com ser um discípulo, se hoje você está cantando desanimado, 2025, esquece. Nada vai te fazer feliz. Não vai ser uma pessoa, não vai ser uma ideia, não vai ser um diploma. Nada vai te fazer feliz se não é Deus a sua primeira felicidade. Mas mesmo assim, Abraão sentia que lhe faltava algo. Abraão queria um filho. Abraão estava desesperado para ter um filho.
E Abraão, ele é aberto com Deus. Abraão, sim, ele estava duvidando. Deus, eu já estou velho. Deus, eu tive grandes vitórias, mas cadê o filho? Mas Abraão, ele foi aberto e não guardou para ele. Abraão não ficou, remoendo dentro da mente dele. Mas, nossa, toda hora Deus fala que vou ter filho, mas, melhor eu vou ficar aqui quieto. Não, Abraão, ele foi aberto. Aberto como? Como a gente fala com Deus? Por meio da oração. Então, Abraão, ele entendia que a oração era o momento para ser totalmente aberto com Deus. Ser vulnerável com Deus. Deus, eu estou feliz de estar com o Senhor, mas eu estaria mais feliz com um filho, Deus. E ele foi aberto. E qual tem sido as nossas orações, irmãos? Nas nossas orações, a gente é aberto ou a gente simplesmente fala a mesma coisa um ano após o outro? A gente continua pedindo o mesmo, a gente continua com a mesma reclamação, ou a gente nem está contente com Deus e a gente só quer alguma coisa de Deus. Mas Abraão, ele foi aberto. Deus, cadê o filho? Eu tenho um plano. E Abraão até falou do outro plano que ele tinha. Deus, não tem filho, eu vou tornar o meu servo o herdeiro de tudo. E é bom quando você é aberto, porque quando você é aberto, Deus te ajuda. E Deus fala, calma, filho. Então, Deus primeiro pegou Abraão, né? E ele falou, vem cá, filho, vem cá. Talvez como alguns irmãos lembram, né? Vem cá, filho. Então, Deus não esculachou Abraão. Deus não falou, seu animal, sei lá, o que você está pensando? Eu sou o único que você... Não, Deus falou, vem cá, Abraão, vamos para fora. Olha o céu, Abraão. Talvez vai ser mais difícil olhar para São Paulo, né? Você vê o céu, mas, sei lá, imagine o interior. Talvez muitas pessoas aqui viajaram no Ano Novo, foram para lugares em que tem menos iluminação, menos contaminação, e aí você vê um céu cheio de estrelas. Então, por exemplo, o Mori, ele estava mostrando para a gente o aplicativo do iPhone, que mostra para você as estrelas e as constelações, que o aplicativo desenha para você. Então, por exemplo, ele falou para mim e para Carol, olha isso, aí é Marte. Só que era um ponto, assim, uma luz, sabe, aleatória, parece um pisca-pisca, tá vendo? E aí eu e a Carol, a gente não acreditou. Aí ele colocou o aplicativo e aí aparecia Marte desenhado junto com as constelações ao redor. E aí você vê, uau, impressionante. Às vezes você não vê, porque está em São Paulo, mas Deus, ele fez questão de levar Abraão. Olha as estrelas. Conta. E aí, não dá para contar. Assim vai ser a sua descendência. Então é importante, irmãos, quando a gente é aberto, sermos abertos para entender a vontade de Deus. E sabe o que Deus vai fazer? Deus não vai falar para você não vai falar sim também. Deus não vai dar uma resposta pronta, elaborada, é isso que você quer. Deus vai inspirar você. E esse precisa ser também o nosso coração no discipulado, irmãos. Quando a gente ajuda uma pessoa, a gente precisa inspirar as pessoas. Então, ser um discípulo de Jesus não se trata de não faz isso, não faz isso. Não para de pecar aqui. Ou você tem que fazer isso, tem que fazer o outro. Não. Ser um discípulo de Jesus se trata de olhar para o céu e você querer estar com Deus. Porque quando você tem esse desejo, quando você tem essa visão, quando você está inspirado com isso, o resto simplesmente vai ser uma consequência de fazer ou deixar de fazer. Então a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia não é algo simplesmente para se seguir, porque sim. Não, a Bíblia é o caminho para a vida. A Bíblia nos mostra o céu, irmãos. E é isso que a gente precisa fazer. Assim como Deus mostrou o céu para Abraão, a gente precisa mostrar para as pessoas o céu. Amém. A gente precisa mostrar para elas qual é a visão de Deus para elas, para as suas vidas. Quantos milagres Deus pode fazer nas suas vidas. Então, por exemplo, se você não namorou o ano passado, aí você pode pegar essa pessoa. Quem? A Luana. Está mais perto. Então, talvez a Luana, ela na oração, Deus, eu não namoro ainda, Deus.
Mas eu estou feliz com Deus. Essa é a minha maior felicidade. Mas Deus, eu quero namorar. E talvez ela está sem fé. Talvez ela está um pouco... Então aí... Talvez a Carol pega a Luana... Luana, vem cá, filha. Aí pega a Luana, aí mostra. Olha a região oeste. Oh. Olha a Damaris. Olha a Tainá. Oh, olha quantas estrelas estão namorando. Você pode namorar, Luana? E aí a Luana fica inspirada, né? Fica, uau. Fica inspirada com Deus e também com a visão que Deus tem, né? E isso se aplica para todos os solteiros, não só para a Luana, né? Eu sei que tem alguns que são mais do que a Luana, né? Mas esse precisa ser o nosso coração, irmãos. Sermos vulneráveis na oração, sermos vulneráveis no nosso discipulado. Para quê? Para entender qual é a visão de Deus para as nossas vidas. Para entender a soberania de Deus. E para mudar a nossa mente se a gente tem outros planos. Então Abraão tinha outro plano. Abraão, Deus, estou impaciente. Mas Deus falou, não, eu tenho um plano melhor para você. Então quando você é aberto, Deus consegue mostrar para você um melhor plano. Mas se você guarda, se você oculta, se você deixa escondida, deixa na escuridão, escondido, vai ser muito difícil você entender a soberania de Deus. Vai ser quase impossível você entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro ponto. Para sermos justos, a gente precisa ser aberto como Abraão. Sermos abertos nos nossos tempos com Deus e sermos abertos no discipulado. Porque muitas vezes a gente tem esse pensamento também no discipulado. Nossa, se eu falar essa dúvida, se eu falar que, nossa, eu estou pensando isso, o que vai acontecer comigo? Aí a gente fica com medo. Aí a gente pensa, será que eu vou falar ou não vou falar? Sabe qual a pior coisa que vai acontecer no discipulado? Que você vai ser ajudado. Essa é a pior coisa que vai acontecer, se você é aberto. Se você é aberto, alguém vai amar a sua vida. E claro, vai amar a sua vida não simplesmente concordando com você ou discordando de você. Mas alguém vai te ajudar a quê? A enxergar o que Deus mostra. As estrelas que Deus mostra, o céu que Deus mostra. Então por isso que é importante, irmãos, sermos vulneráveis no nosso discipulado. Mas não sermos vulneráveis achando que isso é uma terapia. Que você é aberto e a pessoa vai me ouvir. Amém, beleza, sinto muito. Não, sermos vulneráveis para quê? Para entender a vontade de Deus. Sermos vulneráveis para entender o que Deus quer da nossa vida. Então sermos vulneráveis para quê? Com humildade, para sermos justos perante Deus, amém? E quando a gente é assim, irmãos, a Bíblia fala que isso lhe será acreditado como justiça. E esse mês será o mês da oração no ano da justiça. Então, o ano vai ser da justiça e cada mês vai ter um tema. E esse vai ser o nosso tema desse mês de janeiro, a oração. Então, qual o desafio, irmãos? Tenham orações profundas. Tenham orações em que Deus é realmente seu amigo e Deus conhece todos os seus pensamentos. E Deus ouviu todos os seus pensamentos. Além do mais, a gente vai orar juntos como bate-papo também. Então, cada bate-papo vai determinar um dia para orar às 5 da manhã. Cada bate-papo vai ver qual é o melhor dia para o seu grupo. E todos juntos a gente vai orar para quê? Para poder mostrar todos os nossos pensamentos para Deus. Amém, irmãos? Esse é o nosso primeiro ponto. Vamos continuar lendo agora no versículo 8. Obrigado. Gênesis 15, 8. A Bíblia fala: Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Então aqui a gente ainda vê um pouco a dúvida de Abrão. Então Abrão agora ele passou um pouco a acreditar mais, mas ele ainda estava duvidando. Ele fala: como vai acontecer isso? Como assim eu vou ter filho? Como assim eu vou herdar toda essa terra? Então tem dois tipos de dúvidas, irmãos. E a gente precisa escolher qual vai ser a nossa dúvida. Então uma dúvida que nega a vontade de Deus.
e tem uma dúvida que ela está esperando e deseja a vontade de Deus. Como assim? Então, por exemplo, quando a gente fala de ter filhos, qual o pensamento comum hoje em dia? Ah, mas eu não quero filhos. Por quê? Porque ter filho... Você vê quão caras são as coisas, quão difícil é cuidar de alguém, quão perigoso é tudo. E aí você colocou um monte de coisas. Não, eu não quero ter filho. Então Abraão poderia um momento pensando, não, eu não quero ter filho, porque Deus, eu quero fazer uma pós, Deus, eu quero estudar aqui, eu quero trabalhar aqui. Eu não sei se eu quero filho, Deus. Não, mas Abraão não duvidou da promessa de Deus. Abraão duvidou de como a promessa de Deus se realizaria. Então, essas dúvidas, irmãos, são as que podem nos levar para mais perto de Deus. Não as dúvidas das promessas de Deus, mas as dúvidas de como Deus vai fazer. E quando você entende isso, você quer entender como Deus vai fazer. Então, olha o que Deus fala para Abraão. Versículo 9. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha. Pera, o que tem a ver uma novilha com um filho? A gente vai entender. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Segundo ponto, para termos a justiça de Abraão, para sermos justos como Abraão. Segundo ponto, sermos obedientes como Abraão. Então, quando Abraão questionou Deus, como vai acontecer isso? Como é possível? Deus fala para ele algo que talvez nem faz sentido. Talvez alguns lembrem desse filme, né, Karate Kid, que é um pouco mais antigo. Em que o cara vai para aprender karatê e o cara fala, limpa a parede, varre, algumas coisas aleatórias. O que tem a ver isso com karatê? E você fala assim, o que tem a ver uma novilha, uma cabra e um carneiro com ter filho? Tipo, como assim, Deus? Mas Abraão não questionou. Por quê? Porque ele passou a duvidar de como Deus faria. Não de se Deus faria, mas de como Deus vai fazer. E quando Deus deu uma ordem para ele, ele foi e executou. Agora, vocês acham que é fácil, irmãos, cortar um animal ao meio? É muito difícil isso. Dá um trabalho. Eu não fiz, se vocês estão... Mas eu lembro, eu fui testemunha. Então eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era jovem, eu estava na escola e eu sempre era o mais baixinho e o mais magro da sala. E, gente, pelo amor de Deus, não julguem, tá? Mas... E eu tinha um apelido, não sei se eu falo, que era espanhol. Você é vulnerável, né? Então, meu apelido era, em espanhol, é Pichón. Pichón é o filhote dos passarinhos. O que acabou de nascer, sabe? O que não sabe andar, não sabe voar. Por quê? Porque eu era muito magrinho, baixinho, e não deixei de ser também. Mas, além disso, eu estava numa escola que é militar. Então eu precisava usar o cabelo muito curto. Então era tudo um filhote de um pássaro, sabe? Não sei se em português tem o nome disso. Mas é isso que dá ser vulnerável, né? E eu não sei porquê, na minha família, surgiu uma ideia que eles são bem do interior. Então a gente já mora em uma cidade assim grande. Mas, por exemplo, meus avós cresceram bem no interior. E às vezes no interior tem umas ideias diferentes, né? Então eles acreditavam que se eu tomasse sangue de um touro negro, eu ficaria grande. Então era o whey da época, mais ou menos. É tipo o whey, sabe?
Gente, não julguem. Assim, eu amo a minha família. Talvez na Bahia, assim, não sei. Talvez tá mais hardcore que a Bahia. E aí eles me levaram para um lugar onde mata os animais. Como chama? Camal? Oi? Matadouro. Então, é um matadouro. Eu fui no matadouro com meu tio e eu vi o touro sendo abatido. Eles abatendo o touro. Aí tudo bem. Assim, porque, gente, não sei se vocês sabem, mas alguém tem que matar o animal que você vai comer. Então, também não vamos ser tão assim, né? Só que aí quando eu vi o sangue, eu falei, eu não vou beber isso. Então eu não bebi e eu tô assim até agora, né? Mas imaginem isso, irmãos. Se a sua missão é matar um animal, você faria isso? Se a sua missão é cortar um animal ao meio, talvez eu só pense um irmão que faria isso, mas não vou falar o nome. Mas Abraão, ele foi obediente. Ele foi e ele fez esse sacrifício. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, obediência demanda sacrifício. Obediência não é talvez exatamente o que você queria. Abraão, sabe o que? Para você ter filho, você tem que ir para uma praia e fazer uma lua de mel incrível e você alugar um hotel, um resort e aí você... Não, Deus falou algo que talvez nem fazia sentido. Mas Abraão foi e cumpriu. E mesmo quando ele fez o sacrifício, a Bíblia fala que as aves de rapina começaram a querer pegar esses animais. E Abraão as enxotava, Abraão espantava elas. Por quê? Porque Abraão queria que o sacrifício de Deus fosse realmente para Deus e não para essas aves. Qual era a tradição dessa época? Que as pessoas cortavam animais ao meio para assinar um contrato. Então cada metade do animal representava um lado do contrato. Então Abraão, ele queria assinar esse contrato com Deus. E por isso que ele cortou e tinha duas metades. Mas ele poderia ter deixado uma metade as aves de rapina comer. Assim como muitas vezes a gente faz um sacrifício e a gente pode ver as ambições do mundo, as ambições egoístas quererem comer esse pedaço. Mas Abraão, ele começou a espantar essas aves. Assim que a gente precisa fazer com o nosso sacrifício, irmãos. Porque a gente talvez não vai ver uma resposta imediata. Talvez assim que você fez o sacrifício, não é Deus que vai assinar o contrato. Deus tem um tempo. E enquanto tem esse tempo, aves de rapina, provações, coisas do mundo vão querer consumir o seu sacrifício. E você deve estar disposto a quê? A espantar essas provas, a espantar esses desejos egoístas, a espantar qualquer coisa que faça com que Deus não veja os seus sacrifícios. Então isso significa ser obediente a Deus, irmãos. Ser obediente nos sacrifícios e ser paciente para esperar a resposta de Deus. Como tem sido a nossa obediência? Quão a sério a gente tem levado as coisas que Deus nos ordena, que Deus nos manda? Desde as pequenas coisas, como ser um discípulo, até grandes desafios na nossa vida. Quão obedientes a gente tem sido? E olha o que acontece depois, no versículo 12. Gênesis 15, 12, a Bíblia fala: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa.
Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Éufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos ilitas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girjazeus e dos jebuseus. Então, depois que Abraão fez o sacrifício, depois que Abraão começou a enxotar as aves, saiam daqui, ele ficou cansado. E fala que ao pôr do sol ele dormiu. Só que ele teve um sonho muito pesado, um sonho difícil de engolir. Porque a Bíblia mostrou para ele, Deus mostrou para ele por meio de uma visão, que a descendência dele iria sofrer. Mas olha isso, ele nem tinha filho. Como a descendência dele ia sofrer? Segundo ponto, terceiro ponto, para sermos justos como Abraão, sonharmos como Abraão. Então Abraão tinha um sonho, eu tenho um sonho de ser de ter um filho, mas o sonho era muito maior que esse. O sonho era de ter uma descendência. Só que ele sonhava tanto com isso e Deus mostrou para ele: você está sonhando com isso? Olha o que vai acontecer. A sua descendência durante 400 anos será escravizada. Durante muito tempo os seus descendentes eles sofrerão. Durante muito tempo os seus descendentes passarão por coisas difíceis. É isso mesmo que você quer? E depois, quando ele acordou, Abraão tinha a opção de falar: Deus, se vai acontecer tudo isso, eu prefiro não ter filhos. E esse é muitas vezes o pensamento. Quando a gente quer ter um sonho que dá medo. Se é um sonho que dá medo, Deus, melhor não, Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente só quer o sonho pelo benefício. Só quer por aquilo de bom que ele traz. Mas a gente não quer as responsabilidades que isso acarreta. A gente quer ter sonhos simples, sonhos legais, sonho que todo mundo quer. Eu tenho sonho de ter um casamento incrível em um lugar muito verde e tudo vai ser como o paraíso, como um filme de Disney. E todo mundo quer esse sonho. Mas você tem sonhos que dão medo? Você tem sonhos que quando você pensa: nossa, eu estou sonhando por isso. Uau, eu tenho muito medo do que eu estou sonhando. Esses são os seus sonhos para 2025? Seus sonhos em 2024 têm sido sonhos justos com Deus? Ou você tem ocultado seus talentos? Você tem sonhado: Deus, em 2025 eu quero ser um discípulo de Jesus. Legal, mas é a 10ª vez que você está orando isso? É o 10º ano que você está orando isso? É o 4º ano que você está orando isso? Quando você vai ter um sonho que realmente te dá medo? Quando você sonha em ter um relacionamento, você sonha pelo relacionamento em si, porque eu vou ganhar presente de saída, eu vou ganhar uma cartinha. Ou você sonha: eu quero ter um relacionamento com Deus. Para quê? Para liderar um bate-papo. Eu quero ter um relacionamento com Deus para liderar uma região, para liderar uma igreja, para ir para outro estado do Brasil. Eu tenho esse sonho, isso dá medo. Por quê? Porque nesse bate-papo vai estar pessoas que deram trabalho como você. E talvez você tenha medo disso, de discipular alguém. Você tem medo de dar o seu coração. Você tem medo de receber o não das pessoas. Eu não quero saber de Deus. E talvez esse medo te impede de sonhar assim como Abraão sonhou. Abraão sonhou com um filho. Abraão sonhou com uma descendência. Mas esse sonho dava medo. Mas mesmo assim, Abraão decidiu continuar. E quando ele decidiu continuar, a Bíblia fala que uma tocha acesa com um fogareiro esfumaçante apareceu por entre meio do sacrifício. Lembra do sacrifício de Abraão? Lembra como ele cuidou desse sacrifício? Saiam daqui, aves. Ele cuidou disso. E Deus confirmou o contrato. Foi Deus que fez o contrato. Por quê? Porque o fogo representa a presença de Deus. Foi Deus que passou por aí. Deus viu o sacrifício de Abraão. E Deus falou: eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. Então não é a gente que faz aliança com Deus. É Deus que faz aliança com a gente. É Deus que acredita para você se você é justo ou não. Não são as pessoas. Não é a justiça do homem que acredita se você é justo ou não.
É Deus que acredita para você se você é justo ou não perante Deus. E quando Abraão fez isso, Deus confirmou: você é um homem justo, eu lhe acreditei como justiça, eu vou fazer uma aliança com você. Então quando você persevera nos sacrifícios que você faz, mesmo que você não vê um resultado imediato, mas você cuida desse sacrifício, você persevera e você espera a resposta de Deus, Deus faz uma aliança com você. Mas quando esses sonhos dão medo, irmãos, quando esses sonhos realmente são para Deus e não apenas por um desejo nosso, um desejo egoísta. Sim. E é isso que depois Deus fala para Abraão em Romanos 4. Olha comigo em Romanos 4. Vai, Valdir. Muito bom, irmão. Sem dúvida alguma, irmãos que me inspiram em ter sonhos que dão medo é o Gustavo e a Damares. Tá? Eles são tão... Porque... eu vou anunciar mesmo. Por fé, o Gustavo e a Damares, eles vão para a missão em BH, amém? Então, a Damares sonhou algo que dá medo. Ir com o Gustavo na missão. Imagina isso. Isso dá medo, irmãos. Mas realmente me inspira muito o coração do Gustavo e da Damares, como eles têm servido no Ministério de Solteiros aqui. Foi o ministério que mais cresceu em 2024. Foi um ministério que deu muito fruto, claro, sem dúvida alguma, com a ajuda do Fê, a Vitória, do Suzano, da Ju, que tem dado todo o coração, e todos os solteiros, com certeza. Mas ver a fé de vocês, irmãos, nos inspira a fazer coisas que dão medo. E olha o que fala em Romanos 4, versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Abraão duvidou de como seria feito, mas ele não duvidou de que seria feito. Versículo 20, mesmo assim 21. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Versículo 23. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, irmãos, quando a Bíblia fala que a fé de Abraão lhe foi creditada como justiça, a Bíblia nos lembra que isso não foi falado apenas para Abraão, mas isso foi falado também para nós. Isso foi falado para cada um de vocês aqui. Se você tem a fé de Abraão, se você, por meio dessa fé, você é vulnerável com Deus, assim como Abraão. Se você é obediente com Deus, assim como Abraão foi. Se você sonha como Abraão sonhou, sonhos que dão medo, a Bíblia fala para você, isso lhe será acreditado como justiça. Felipe, isso lhe será acreditado como justiça. Lenz, isso lhe será acreditado como justiça. Por quê? Porque Deus, Ele nos ama, Ele nos justificou por meio, claro, do sangue do seu Filho, que foi o sacrifício. E Deus está fazendo uma aliança com você. E você está disposto a levar essa mensagem para outros? Você está disposto a levar essa aliança para outras pessoas? Você está disposto a ver mais pessoas esse ano falando, Jesus é meu Senhor e Salvador? Você está disposto a evangelizar, a estudar a Bíblia com outras pessoas? Para quê? Para que essas pessoas entendam também que para elas lhes pode ser creditada a justiça e para Deus seja a glória. Amém.